Então, a partir dessa teologia natural, o Voss liga para uma outra grande área, a área que ele acaba sendo mais conhecido, que é da teologia bíblica. Mas como é que acontece essa transição na história aí do Voss e nesse construir do argumento? A importância da teologia natural para tudo que nós conhecemos, inclusive para a teologia bíblica. Muito bom. Isso é uma coisa que o livro aqui ele é muito completo em mostrar esse período. Tem dois prefácios assim muito ricos, um do Richard Muller, que é um grande historiador da tradição reformada, e ele mostra que esses textos aqui eram aulas que ele dava, muito provavelmente ali na Escola de Teologia, hoje o Calvin Seminary. E ele deu aulas ali até ele ir para Princeton, 1882. Não seja duro comigo nas datas, não, mas é mais ou menos, menos por aí. Década de 80 do século. E o que dá esses manuscritos, foram manuscritos de alunos, tem o nome dos alunos, tudo bem feito, e depois juntaram e colocaram aqui o que seriam as aulas do Gerhard dos Voss sobre isso. Os manuscritos datam de 2 anos depois que o Voss já tinha saído do Calvin, da escola de teologia. Então significa o quê? Ele já estava em Princeton e ainda usavam a estrutura das aulas dele ali. Veja como ele deixou uma marca ali. Ele era professor ali, como era uma escola menor, e ele muito capaz, ele era professor do que a gente chama de teologia sistemática. Hoje a gente tem, em língua inglesa ainda, quem sabe, né, a Edições Vida Nova não traz, a obra dele, as anotações de aula de teologia sistemática. É um calhamaço grande. Então ele foi dando aula disso durante a vida dele, e em que lugar que entra a teologia natural? Se a gente quer conhecer mais Gerhard dos Voss, por onde a gente começa? Por aqui. A gente começa pela teologia natural. Por quê? Porque ela funciona como se fosse uma introdução ao saber teológico. Ela funciona como uma introdução em que a gente começa, de fato, pelo que a gente pode conhecer, as possibilidades do conhecimento humano sobre Deus, os limites dele, a necessidade da escritura, aí pronto. Aí a gente vai para a teologia bíblica. O método da teologia bíblica, como ela funciona, o que lhe é distintivo. Então aqui funciona como a introdução do professor Voss a tanto teologia de maneira geral, como posteriormente teologia bíblica. Então, aqui a gente tinha o elo perdido, essas anotações, que de fato elas foram achadas, né, por um estudante de doutorado, e quando ele achou, ele conectou esse Voss, que era professor de teologia sistemática, e tornou-se a referência da teologia bíblica. Ô Pedro, quando a gente fala sobre a teologia natural, uma outra coisa que a gente sempre vê envolvida ali também é a conexão com a apologética, com a defesa da fé. Inclusive, alguns vão argumentar que, a começar da teologia natural, do que pode ser percebido através da criação, da natureza, daquilo que nos cerca, é um ótimo início para fazer um contato, né, uma ponte com os nossos interlocutores, por exemplo, do século XXI, principalmente, que as pessoas estão cada vez mais não dando importância à palavra e sim ao que podem perceber pela razão e o que elas experimentam na vida. Então, ao mesmo tempo, nós temos aqueles que não veem tanta importância na teologia natural para a apologética. Então, eu queria saber o seguinte, através do livro aqui, através do que você percebe dessa importância, como a teologia natural pode ser útil para a apologética? Dá para pensar, pelo menos por 2 lados, assim, uma via negativa e uma via positiva. Veja, a teologia natural, ela é valiosa para a defesa da fé, para a apologética, negativamente em que sentido? Mostrando como que a natureza, para todo e qualquer indivíduo, em toda e qualquer época, ela não é suficiente para salvá-lo. Então, às vezes a gente encara pessoas assim, não é? Na faculdade, no trabalho, na família, que é uma pessoa que gosta de fazer perguntas, gosta de falar de Deus, mesmo sem muito conhecimento, ele tá procurando, né? Ele tá tateando lá no escuro, né? Ele tá lá pegando no elefante. E aí, a teologia natural, ela é uma porta de entrada pra gente dizer assim, olha, tá vendo? Você não vai conseguir sozinho. Você vai ter perguntas que a natureza não vai conseguir te responder. E aí, isso já é uma excelente porta de entrada. É empurrar a realidade contra ele, dizendo assim, olha,
A realidade mostra muito, mas ela também esconde muita coisa. Que, na verdade, o que o apóstolo Paulo ensina é que a gente suprime a verdade pela injustiça. Mas calma, Sim. ele ainda não sabe da Bíblia. Nós estamos ainda conversando com alguém que não conhece. Então, negativamente, a gente pode mostrar assim, ó, muito interessante isso aí que você percebeu, mas ainda não é suficiente. É o que o apóstolo Paulo fez com os estoicos e os epicureus lá no Areópago, em Atos 17. Exato. Claro, vocês são muito religiosos, estão aí falando sobre muitos deuses. Ele não critica eles por isso. Ele pega uma janela ali para falar sobre o Deus desconhecido. Então, negativamente, a teologia natural tem grande contribuição para a apologética, para mostrar assim, olha, você não vai dar conta sozinho. Eu pessoalmente, abri um espaço para um testemunho, um pastor, um grande amigo meu, colocou a mão uma vez no meu ombro, na época lá do auge da filosofia, lá nos meus 20 anos, achando que a gente conseguiria resolver tudo com a filosofia, botou a mão no meu ombro e falou assim, não dá para resolver tudo com a filosofia. Alguém tem que lembrar isso pra gente, e a natureza lembra, o Criador lembra. Agora, positivamente, como é que a teologia natural ajuda a apologética? Aí sim, ela ajuda com o que ela tem de... O primeiro lado negativo são os limites. O segundo lado é as possibilidades. Olha, você pode... A Bíblia diz que a gente pode conhecer sobre a existência de Deus, sobre os seus atributos, sua bondade, sua beleza, a sua glória. Como que isso está lá? Observando a natureza, eu me lembro de novo do Jonathan Edwards, como que ele lá nos seus primeiros textos lá sobre a aranha, e ele tá lá vendo um inseto, ele tá mexendo ali com o aracnídeo e descrevendo ele, e de repente ele começa a louvar a Deus. E louva e agradece. Por quê? É essa a ideia. Como que a gente pode ter um olhar renovado para a natureza, enxergando o único quadro de referência que pode dar sentido para ela, torná-la mais bela, torná-la mais significativa. Então a teologia natural ajuda muito nisso. Ajuda a gente a poder partir do que é comum a todo mundo, a experiência natural, e dizer assim, você tá vendo tanto que isso aqui é belo? Tá vendo tanto que isso aqui é bom? Tanto que isso aqui é verdadeiro? E isso aqui tem um remetente, isso aqui aponta para um outro lugar, que é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Aí aí entrou essa porta de entrada, aí a gente fala da Bíblia, fala quem que é esse Deus e Pai, mostra o que a natureza não consegue lidar, e aí a teologia é bíblica. Com certeza. É muito interessante isso, inclusive, eu acho que é didático até mesmo para... É didático para todos, ponto, mas é didático também muito para crianças. Eu acho muito relevante. Uma vez, eu acho que foi o reverendo Felipe Fontes que deu um exemplo de que, certa vez, passeando com seus filhos, eles observaram uma borboleta passando e viram como ela era bonita e com cores diversificadas. E através daquele simples olhar, que poderia ser algo que passasse batido, ou que simplesmente fosse admirado pela sua beleza em si, o Felipe traz para as crianças uma reflexão sobre o criador da borboleta e como ele é perfeito, como ele é criativo, como ele é detalhista, né? Isso é muito interessante, como as pequenas coisas da criação são tão maravilhosas para apontarmos para aquele que é ainda mais maravilhoso, que é o criador delas, a fonte de toda essa beleza, né? Então, tudo vira porta de... E não só porta de especulação teórica, vira porta de adoração, de render glória a Deus, de dizer o quão grande ele é, o quão bom ele é, belo ele é, por causa dessas experiências comuns, cotidianas. É verdade. Existe aquela frase, né, que a teologia existe para a doxologia. O conhecer a Deus existe para o adorar a Deus. E eu acho que nós poderíamos também, nesse podcast, enfatizar, né? A teologia natural existe para a doxologia. Ela existe para nos fazer olhar para essa criação e louvarmos a Deus por ela. Olhar, inclusive, também para a revelação especial e louvarmos de novo ao Senhor por ela, por dizer, Senhor, a sua criação é bela, ela é maravilhosa, ela é perfeita, mas ela não nos deu tudo, e o Senhor não nos deixou sem tudo, o Senhor completou isso aqui com aquilo que era especial e que nós precisávamos. O Senhor nos deu a revelação especial, o Senhor nos deu a revelação geral, e através disso tudo o Senhor nos deu o seu Santo Espírito para que nós conhecêssemos ao Senhor, né?
Então, olha que coisa maravilhosa. Eu sempre tenho essa sensação, é óbvio, está presente em diversos teólogos, a gente falou do Edwards aqui, mas o Gerhard Voss, já que a gente está falando dele, eu sempre tive essa sensação que você mencionou. Lendo a teologia bíblica, me parecia que ele me mostrava a escritura de um jeito que tornava Deus ainda maior, mais belo, mais presente, cuidando dos detalhes do progresso da redenção. E na teologia natural, a mesma coisa, com o Criador, com a criação. Isso, eu acho que isso faz boa teologia. Boa teologia ajuda a gente a ver Deus maior, a ver Deus assim, de maneira mais nítida, mas também de maneira mais nítida sua glória, com o quão digno ele é de ser adorado. Isso é boa teologia.